Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de teatro e hoje eu tenho uma missão muito importante. O texto que eu vou contar para vocês é de um aluno do Colégio Vencer. Sim, o Pedro Combinato, lá do 8º ano A. Ele participou o ano passado do concurso Arte e Cultura do Poliedro e foi um dos vencedores. Então, a nossa história de hoje é dedicada a você, Pedro, por liberar o seu texto pra gente e para todas as crianças, jovens, adultos, porque é muito importante essa história. E eu tenho certeza que ela tem uma mensagem muito bacana. A nossa história começa de uma forma assim, bem simples, que conta a história de um menino que chegou em casa injuriado, triste, chateado. E ele falava assim: puxa vida, já não está bom aquele monte de aula na escola? E ainda ter que fazer tarefa, e muita tarefa. Poxa, ai, socorro, viu? Eu sou refém de uma prisão. Eu fui sequestrado e não pediram nem resgate. Que absurdo. Eu não me conformo ter que fazer esse monte de tarefa. Onde já se viu, gente? A criança falava isso. Só que de repente surgiu algo inesperado. Todas as luzes se apagaram e apareceu esta pessoa aqui. Olha só, a criança fez o sinal da cruz, olhava para aquela luz imensa e falava: misericórdia, quem é você? Quando a luz virou para o menino e disse assim: eu sou a liberdade, horas. Ouvi alguém dizendo que estava numa prisão, que era refém. Olha para um lado, depois ela olha para outro e diz: onde está essa pessoa? Aqui só parece o quarto de uma criança normal. Aí, o menino, olha para um lado, olha para o outro, aí ele pega, sem graça e fala assim: eu acho que eu, exagerei um pouquinho, né? Aí a luz vira para ele e fala: pois é, então. E o menino sem graça, vira e fala assim: olha, eu fui meio assim, me desculpe, eu tava muito irritado. Aí a luz vira para ele e fala: criança, mas o que você precisa? Aí a criança ergue os braços dela e fala: liberdade, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, comer o que eu quiser. Ser livre, 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 é só isso que eu quero, nada mais. Aí a luz olha para a criança e fala assim: peraí, mas você tem tudo isso. E a criança começou a ficar impaciente, Falava assim: tenho nada, eu quero comer McDonald's, minha mãe quer que eu coma legumes, verduras. Se eu falo o que eu quiser, sou mal educado, quero brincar. Mas aí eu tenho que estudar. Liberdade, 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 liberdade. Ai, será que você existe, liberdade? A luz, só olhando para a criança e com a voz bem calma, disse assim: a liberdade existe sim, claro que existe. Você só precisa encontrá-la. E olha para a plateia que estava ali só observando tudo o que estava acontecendo. Aí a criança parou,
pensou, verdade, né? Existe mesmo. E é bem grande e forte, feita lá de concreto e cobre, e tem 100 metros de altura. E fica lá nos Estados Unidos, com o braço erguido, segurando uma tocha, coitada, esperando até hoje pela liberdade. A Luz fica olhando pro menino, né? E fala: engraçadinho você, hein? O que você pensa que é a liberdade? Fazer o quê? Acho que você está confundindo as coisas, viu? A criança olha para a Luz com uma cara de espanto, desconfiado. Como assim? Aí a Luz olha para todo mundo e para ele e diz assim: olha, você não percebe que para tudo tem limites? Aí a criança olha para um lado, né, entorta a mão, põe a cabeça de um lado, põe a cabeça do outro. Limite, ela diz. E qual é o limite? E a Luz vira para ela e diz assim: a liberdade do outro. Você pode dizer o que quiser, desde que o outro não seja ferido. Você entendeu agora? Entendeu o que significa ter limites? Aí a criança para, né? Abaixa a cabeça assim e diz: misericórdia, essa história é mais complicada, sabe? Eu acho que é melhor eu fazer minha tarefa e não reclamar mais. Vai saber que a assombração mais pode aparecer e me dar outra lição de moral. Aí, pensa mais um pouquinho e de repente ela fala: eu já entendi. Gente, eu já entendi. Eu sou livre. Livre, livre, livre. Eu só tenho que fazer o que eu preciso, depois do que eu devo. Depois do que me mandam e assim vai. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Isso é ter liberdade? Aí a Luz, com a voz bem calma, olha para o menino e diz: sim, ser livre é ser respeitado e também respeitar o outro. Então ele olha para a Luz e diz: então, se a vontade da minha professora é que eu faça a tarefa, vou fazer a tarefa. Mas quando eu acabar, vou fazer a minha vontade, tá? Aí a Luz concorda, né? Bom, o menino para e pensa: já que é assim, deixa eu ver o que é a tarefa. Eu não acredito. Tá escrito assim: crie um texto sobre a liberdade. O menino coloca a mão na cabeça e desacredita. Qual é o tema que ele tem que escrever? Tá vendo, pessoal? Qual é a moral da história? O que significa ter liberdade hoje em dia? Olha que historinha mais legal, importante para todos nós poder entender o que ela realmente significa na vida da gente. A Luz, o menininho, todos eles, né, colocando de uma forma especial o significado da liberdade. Então vamos pensar? Vamos ter a liberdade na hora certa? Vamos saber conduzir a nossa vida da melhor forma possível? Saber que tudo tem o seu momento, na hora certa, quando se é necessário, quando se pode fazer. Afinal, nem sempre podemos fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, vamos aproveitar o nosso tempo com coisas boas. Primeiro fazer as obrigações e depois poder fazer o que quiser, desde que tenha responsabilidade, hein? Tá bom?
Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e logo, logo a gente se encontra de novo. Tá bom? Tchau, tchau.